Se você quer trabalhar com saúde mental nos Estados Unidos, mas não sabe por onde começar, esse episódio é para você. Hoje a nossa convidada é a Ariadne Pereira, uma psicóloga formada pela Universidade Católica de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ela mora nos Estados Unidos há 25 anos e tem uma trajetória única. Ela começou sua carreira aqui como professora bilíngue, depois fez mestrado em School Counseling pela Lamar University e trabalhou por 18 anos em escolas públicas na região de Dallas-Fort Worth. Nos últimos anos, ela passou a atuar também em clínica particular e em 2025, ela decidiu se dedicar exclusivamente ao atendimento terapêutico no seu consultório em Frisco, no Texas. Se você sonha em atuar na área da saúde mental nos Estados Unidos ou quer entender melhor os caminhos possíveis, fica com a gente até o final. Essa é a sua primeira vez aqui, muito prazer. Eu sou a Simone Martins, formada em psicologia aqui nos Estados Unidos e sou Licensed Professional Counselor no Texas e na Flórida. Eu atendo adultos na minha clínica Embrace Freedom Counseling e também criei o curso de como ser um psicólogo ou counselor licenciado nos Estados Unidos. E aqui no Brazilian Mindset Podcast eu entrevisto profissionais brasileiros que construíram suas carreiras aqui nos Estados Unidos para te inspirar, para te informar e te ajudar a tomar decisões com mais clareza. Ariadne, bem-vinda ao Brazilian Mindset. Muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui hoje para conversar contigo. Eu tô mais feliz ainda, porque você é a primeira School Counselor que a gente vai entrevistar aqui no podcast, que eu acho, assim, uma profissão muito legal, sabe? Muito necessária e não é tão comum, né, no Brasil. Então, a gente vai falar também um pouco dessas diferenças, mas começa contando como que foi o seu início aqui nos Estados Unidos, né? O que te trouxe para cá? Então, o meu início aqui foi há 25 anos atrás. Eu mudei para cá em 2000. E não era o plano nunca foi mudar para os Estados Unidos, não tinha assim o plano de sonho americano. Eu vim para cá por causa do meu marido, a gente se conheceu e ele é filho de brasileiros, mas ele é americano e então mudei para cá por causa dele. Nesse início foi bem difícil, foi bem complicado. Eu cheguei aqui antes do iPhone, né, de todas as coisas as facilidades de hoje. Eu não falava uma palavra de inglês e essa parte foi difícil. Era naquela época, assim, que para ligar para o Brasil tinha que comprar um cartão, sabe, de minutos. Eu sou dessa época. E aí ficar contando os minutos para conversar e assistindo televisão com um dicionário do lado para tentar aprender. Então, essa parte foi bem difícil. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu superar essa parte e hoje em dia estamos aí. E hoje em dia aqui é a minha casa, né? Eu diria que eu me sinto muito bem aqui. E você sempre quis trabalhar com psicologia ou você considerou outras áreas aqui? Olha, na verdade, eu acho que eu nunca pensei em trabalhar com outra coisa porque eu não sei se eu sei fazer outra coisa. Eu sou uma pessoa, sempre quis ser psicóloga desde criança. A primeira vez que eu fui numa psicóloga, eu tinha 5 anos de idade. E eu lembro que eu achei ótimo, porque eu estava brincando com aquela pessoa e eu me fazia tão bem. E eu fiquei atraída por isso. E na ocasião, quando eu vim para cá, eu trabalhava como psicóloga clínica no Brasil. E chegando aqui, não tinha planos de trabalhar, porque eu nem falava a língua, né? Mas quando eu comecei a querer trabalhar, o meu objetivo maior era ter um calendário que eu pudesse estar presente com as nossas filhas. E na ocasião que eu comecei a trabalhar, elas eram pequenas ainda. E eu queria ter um calendário onde, quando elas estivessem de férias no Natal ou quando estivessem de férias no verão, eu pudesse estar junto com elas. Então, daí surgiu a ideia, não, eu quero trabalhar com crianças em uma escola. E para começar, a maneira como a School Counselor aqui se certifica, como são formados, é completamente diferente de como é no Brasil. Então eu tive que começar por baixo, vamos dizer assim, até conseguir chegar a me tornar School Counselor aqui. Mas eu acho que valeu a pena. Foi uma experiência bem legal. E não fala um pouco mais desse processo, já que tem essa diferença, né? Qual que é o caminho para se tornar um School Counselor aqui? Então, hoje em dia, eles mudaram um pouco as regras. Então, hoje em dia, na verdade, está um pouco mais fácil. Mas na época, quando eu comecei, antes de poder atuar como School Counselor, a pessoa tem que ter sido professora por pelo menos 2 anos. E então, eu comecei por aí. Eu comecei trabalhando como professora bilíngue. Eu dava aula de matemática
e ciências para crianças que não falam inglês e parte tinha uma suplementação, vamos dizer assim, em espanhol, mas a maior parte da aula era em inglês mesmo, então era complicado para essas crianças estarem aprendendo, mas foi uma experiência muito legal. Na época eu trabalhava com escolas assim com muitas dificuldades. As crianças com muitas dificuldades financeiras eram assim imigrantes que tinham chegado do México fazia pouco e assim a escola era para eles uma forma de melhorar de vida, de crescer, de poder se tornar uma pessoa melhor. Então eu vi ali uma oportunidade de ajudar pessoas que estavam buscando por aquele sonho americano, vamos dizer assim. Eu me sentia como se eu estivesse, assim, fingindo ser uma professora, porque na verdade eu não era uma professora, mas eu Uhum. acho que eu me saí bem, porque no final das contas eu fui, a minha diretora me, como que se diz, nominou, ela me Hum. colocou o meu nome lá para ser reconhecido como Recomendou? recomendou, eu acho que sim, recomendou que eu fosse a professora do ano. E eu Uau! fiquei: "Nossa, sério? Eles acreditaram que eu era professora?" Porque na verdade eu não era. E depois de, então, trabalhar como professora bilíngue por um tempo, eu terminei o mestrado em School Counseling e comecei a trabalhar como School Counselor e desde então é o que eu venho fazendo. E aí, como que você nota alguma diferença entre essa profissão, por exemplo, de trabalhar com a parte da psicologia na escola, no Brasil e aqui? É completamente diferente. No Brasil, a formação dos psicólogos envolve formar para trabalhar como psicólogo clínico, psicólogo escolar e psicólogo organizacional. E aqui, a parte que no Brasil os psicólogos escolares fazem não é feita pelo School Counselor. A maior Hum. parte é feita pelo Diagnostician. Então, na verdade, no Brasil, toda aquela parte que eu aprendi de testes de dislexia e disgrafia e todas as outras dificuldades de aprendizagem, diagnosticar autismo, diagnosticar diferenças de desenvolvimento, nada disso se faz aqui. Isso é Uhum. uma profissão completamente diferente. No Brasil, eu acho que a parte que é semelhante é que no Brasil o psicólogo escolar precisa ser, vamos dizer assim, ter a experiência e o conhecimento do desenvolvimento da psicologia da criança, de como apoiar os pais e os alunos, mas essa é a parte que é semelhante. Eu acho que o resto é bem diferente. Então, não é a mesma coisa, nem de perto. Como que é antes de eu te perguntar do dia a dia do School Counselor, então você falou que você teve que ensinar, né, por 2 anos, certificar e ensinar, e aí depois você foi fazer um mestrado em School Uhum, Counseling. Você pode uhum. falar um pouco dessa experiência? Sim. O School Counseling, o mestrado, foi uma oportunidade para conhecer, vamos dizer assim, o que é esperado do School Counselor aqui. E foi uma experiência boa. Eu acho que eu aprendi o que, vamos dizer assim, quais seriam as expectativas que as escolas teriam de mim. Mas, honestamente, eu acho que eu aprendi muito mais sobre psicologia e sobre escola no Brasil, com a minha formação como psicóloga. E Hum. às vezes a gente pensa, né, brasileiro, não, aqui nos Estados Unidos é tudo tão melhor. No meu Uhum. caso, não foi. Eu achei que muitas das coisas que estavam sendo ensinadas no meu School Counseling no mestrado, eu tinha uma noção, em algumas delas até maior Uhum. da minha experiência que eu tinha no Brasil. Já que no Brasil a gente tem meio que fazer o que pode com o que tem, né. E aqui é tudo muito certinho, né, eles têm os equipamentos, têm os sistemas e tudo Cada no pessoa tem a sua lugar, cada função. pessoa tem essa função, exatamente. E no Brasil a gente meio que tem que fazer acontecer. Então Uhum. eu acho que essa parte realmente eu aprendi mais com a minha experiência do que eu aprendi no Brasil, do que inicialmente eu aprendi durante o mestrado. Lógico que depois eu aprendi muito trabalhando como school counselor. Sim, Nossa, nada como essa a experiência. claro. E assim, aprendi coisas que eu nunca imaginei eu fosse aprender. Mas eu diria assim que a formação dos psicólogos no Brasil é muito boa. Eu acho que não, a gente não tem nada para, não fica devendo nada para a formação que se tem aqui.
E isso é legal comentar, porque às vezes a pessoa que vem de lá, né, e tá considerando carreiras e não sabe que caminho seguir, às vezes fica um pouco intimidada, né, que aqui vai ser muito diferente. O que eu acho legal do Masters é que ele te ensina como atuar aqui, Uhum, né, você aprende um código de ética daqui, os termos em inglês, né, de como praticar exatamente. aqui, mas não, essa base, né, que a pessoa já vai trazer do Brasil, nesse caso, ela ajuda muito. E outra coisa também é saber que não é necessário você ter um bacharelado em psicologia para poder trabalhar como school counselor. Uhum. Então isso eu acho legal também, que as pessoas saibam que existe essa possibilidade. De repente você tinha uma outra formação no Brasil, veio, sei lá, de administração, de tecnologia, e decidiu que quer uma mudança de carreira. Você pode, com esse mestrado, né, hoje em dia que já não requer mais Uhum, os 2 anos de teaching, né, uhum, já ir direto para essa profissão. com certeza. Então agora fala um pouco de como que é o dia a dia do school counselor. Então, como school counselor, eu acho que depende muito do tipo de escola que tu tá trabalhando. Eu acho que o que todas têm em comum é que o school counselor é responsável por promover o desenvolvimento social, emocional e acadêmico das crianças. E não é das crianças que estão com dificuldades ou das crianças que estão se saindo bem, é de todo mundo. Não interessa quem seja, todo mundo precisa receber esse suporte. E o que que é esse suporte? Depende do quais são as necessidades que a criança tem e como é que é a situação na escola, né? Então, no caso da escola elementar, que é a escola que vai do pre-K até a quinta série, o trabalho é bem diferente do trabalho que se faz no middle school, que seria os anos 6, 7 e 8, Uhum. e do high school, que é a escola secundária. O que todas elas têm em comum é que vamos dizer assim, o consultório da gente é tipo assim o pronto-socorro da escola. A coisa não tá dando certo, deu um problema em algum lugar, para onde vai? O Pra school sala da counselor. gente, né. A gente costumava dizer assim: "Ninguém vem me visitar porque tá tendo um dia maravilhoso ou porque tem boas notícias. Uhum. Eles vêm pra minha sala porque a coisa não tá dando certo". E então, essa é a parte, assim, comum de todos eles. Em qualquer um desses níveis, esse é o trabalho que acontece diariamente. E existem coisas que a gente é responsável por fazer no durante o calendário escolar. Então, dependendo do mês do ano, são certas atividades que são esperadas da pessoa. Uhum. Então, por exemplo, no início do ano letivo, a maior responsabilidade é matricular e receber todos os alunos novos e encontrar todas as soluções que aqueles alunos precisam para poder terem sucesso na sala de aula, poderem aprender, poderem se socializar, poderem se integrar na escola. Então, isso é mais ou menos o que a gente está fazendo no início do ano. E quando é dezembro, já é uma coisa diferente. No segundo semestre. Então, cada mês tem uma coisa diferente que a gente está enfocada. E Uhum. são várias lições também que a gente é responsável por apresentar. Existe o código, ASCA, é a American School Counseling Association. Eles têm os standards que dizem quais são as responsabilidades do school counselor numa escola, quais são as coisas que a gente precisa estar envolvido, quais são as que a gente não deve estar envolvido, e várias tarefas, né, que vêm associadas com isso. Hum. Então, dependendo do período do ano, a gente pode estar achando assim: ah, hoje eu vou estar ensinando uma lição sobre respeito. E aí a gente chega na escola e fica sabendo que na noite anterior teve um incêndio e uma Hum. família perdeu a casa. E que aquela criança está chegando na escola possivelmente traumatizada, talvez não tenha tomado café da manhã. Então a gente tem que, não, então não estou ensinando a lição sobre respeito hoje. Hoje a gente está trabalhando com essa família, a gente está ajudando essa criança. Então é um trabalho que, vamos dizer assim, tu nunca sabe Uhum. o que te espera naquele dia. Mas isso é uma coisa boa. Eu acho, pelo menos, o fato de a gente poder saber que existe esse suporte aqui. Eu não sei, honestamente, se no Brasil existe uma coisa equivalente no momento, porque já faz tanto tempo que eu não moro lá. Mas eu imagino que, se não existe, nossa, faz muita falta. Porque Uhum. eu vejo quantas crianças que a gente ajudou e que, por causa da nossa ajuda e pela ajuda que a gente conseguiu,
coordenar com outras pessoas, que todo mundo meio que colocou os braços ao redor daquela criança e ajudou, elas puderam se sair bem. O que teria sido delas se não Uhum. existisse isso? Então, eu imagino que se não existe algo semelhante, deveria existir, porque Uhum. faz uma diferença. É como um porto seguro, né, porque é como você falou, em teoria o trabalho deveria ser um trabalho preventivo, né, Uhum, de você colocar ali as habilidades que eles precisam e tudo mais, mas acaba sendo um pouco de remediar ou apagar incêndio, né. Então, eu me lembro que uma vez eu ouvi dizer que tinha que ter aqui as escolas um school counselor para cada 300 uhum. alunos, uma coisa assim. Então, ainda assim, é muito pouco, né, o recurso, uma pessoa para 300 e em várias escolas é um para a escola toda, né. Exatamente. Quando eu estava no Dallas ISD, que eu tinha um contrato para ser play therapist dentro da escola, eu trabalhava bem de perto com os school counselors e assim, eles eram incansáveis, era o dia inteiro resolvendo problema e eles faziam o primeiro contato com a criança que estava tendo problema e aí me conectavam com os pais e podia, fazer o referral, né, pra terapia, porque eles mesmos, infelizmente, não têm, né, o tempo de fazer a terapia e eles tinham também os grupos, que eu acho super legal. Você Uhum. pode falar um pouquinho desse trabalho de grupo na escola? Com certeza. Então, dependendo da série da criança, a gente já tem mais ou menos que certos problemas que a gente já está meio que esperando que vão aparecer, né. Então, por exemplo, na sexta série. A sexta série é uma série muito, muito, muito complicada. Cheia de drama. Exatamente. Normalmente, os pais, os alunos, tá todo mundo muito nervoso. Porque quando até a quinta série, eles estão na escola elementar, onde tem uma professora ou às vezes duas, e eles se sentem assim meio que em casa, né? Aquela professora quase que caminha de mão com aquela criança todos os dias. E aí, chegando na sexta série, de uma hora para outra, ele agora tem 7 professores, cada um para uma matéria diferente. E cada professor com as suas expectativas, com a maneira como ensina. Um manda a tarefa de casa, o outro não manda, um espera que faça de um jeito, o outro de um jeito diferente. E as crianças têm muita dificuldade nessa adaptação, principalmente com organização. Eles ficam meio que perdidos e os pais, muitas vezes, com medo também, porque já ouviram histórias, né? Ah, fulano foi para o middle school e teve problemas. Então, grande parte do trabalho que a gente faz no início do ano no middle school é essa transição, ajudar os alunos e os pais a se adaptarem com tudo isso. Então, a gente oferecia grupos em que fazíamos palestras para os pais, com dicas, né? Olha, fazendo desse jeito a coisa fica mais fácil. E com as crianças, uma das coisas que a gente fazia, antes de começar as aulas, a gente fazia um tour da escola e Uhum. dividia todo mundo em grupos e trabalhando coisas diferentes. De que maneira a gente faz, se tiver um problema com tal coisa, de que maneira com essa outra situação. E através dessa primeira interação, a gente já começava a perceber quais seriam As as, crianças que é dar problema. exatamente, quais seriam as maiores dificuldades. Então, começando o ano letivo, uma das coisas que a gente fazia era almoço com o school counselor. Então, a Hum. gente dividia as crianças em grupos menores e convidava para almoçar com a gente naquele dia. E naquele dia a gente fazia assim jogos, brincadeiras para se conhecer e ficava sabendo, fulaninho, os pais estão se divorciando. Fulaninho, perdeu a avó faz pouco. Fulano tá com dificuldade porque o pai tá na cadeia. Então, sabendo dessas coisas, a gente já meio que colocava ideias de grupos para começar chamando as crianças e atendendo em grupos. E então tinham os grupos, vamos dizer assim, preventivos, que eram aqueles que a gente achava que eles iriam precisar de ajuda e a gente encontrava com esses grupos, né, uma vez por semana por um certo período de tempo. E tem os grupos também que são em resposta a uma situação. Então, Hum. por exemplo, as cheerleaders. Não existe um grupo, eu acho que tenha mais drama do que cheerleaders. Então, assim, elas gostam muito de conversar sobre tudo. Às vezes ficam tão amigas que passam muito, muito, muito tempo juntas e acaba que meio que não tem muito limite naquelas amizades, e aí quando vê a coisa meio que desanda. Então, Uhum.
Por exemplo, tá dando problema com os nossos cheerleaders, elas estão tendo dificuldade, tá dando fofoca, tá dando briga. Vamos fazer um grupo, vamos conversar com essas meninas. O que que tá faltando? É a maneira como elas estão conversando? O fato de que elas estão convivendo demais? É o Uhum. fato de que tá todo mundo se metendo na vida dos outros? De que forma a gente pode ajudar com isso? Então, nesse sentido, assim, a gente também vai formando grupos conforme os problemas vão acontecendo. E sempre que possível atender em grupo é melhor do que atender individualmente, porque a gente alcança mais pessoas Uhum. dessa forma. Mas acaba que muitos a gente tem que fazer o atendimento individual também, porque precisam de algo muito específico. Você trabalha com as famílias também? Com certeza. E principalmente, eu diria que na escola elementar e no middle school, a criança tem muito pouca autonomia. A verdade é que eu posso desenvolver um plano maravilhoso de como resolver uma situação com aquele aluno. Se o pai e a mãe, a pessoa É. que estiver responsável por aquela criança, não fizer parte desse plano, as chances de darem certo não são muito boas. Então, uma coisa que a gente sempre diz para as crianças, eu sempre dizia, é que enquanto tu tá aqui na escola, eu tô contigo, a gente tá fazendo as coisas juntos. Em casa, a gente vai precisar da ajuda do pai, da mãe, de quem quer que seja. Então, esse trabalho de envolver os pais é fundamental. Uma coisa que eu sempre fiz e que eu sempre recomendei para as school counselors que eu estava treinando é: deu um problema, liga para casa, fala com Uhum. o pai, fala com a mãe. Conseguir fazer esse contato antes de que eles te liguem para dizer que eles ouviram alguma coisa é tão importante, Uhum. porque se tu esperar eles ligarem, eles provavelmente vão ligar e por que que tu não me ligou? Por que que tu não me disse? Então, a gente podendo fazer esse contato, principalmente se o contato puder ser positivo. Então, Uhum. uma coisa que a gente fazia sempre era, uma vez por semana, a gente tinha um dia em que a gente fazia contatos positivos, que era ligar para casa e dizer: eu sou a fulana de tal, estou ligando da escola assim, assim, porque o fulaninho, lembra? Ele estava se saindo assim, assim, assim. Queria te dizer, hoje chegaram os resultados do teste dele de matemática, ou seja lá do que for. Ele melhorou muito, a professora tem isso, isso, isso e isso para dizer. Estamos muito felizes com isso. Nossa, isso para os pais deve ser, né, um alívio. E com certeza, para alguns pais era até assim: "Nossa, tá falando do meu filho? Espera aí, tem certeza?", mas É. porque quando tá ligando é só para reclamar, né. Uhum. Então ter essa relação, né, com as pessoas facilita demais. E saber quem é a pessoa que a gente liga quando dá problema também, porque às vezes para um é a mãe, para outra é a tia, para outra é a É. avó. Então ter esse relacionamento com as famílias ajuda muito a poder ajudar as crianças, porque muitas vezes as crianças não sabem dizer qual é a ajuda que elas precisam. Uhum. E é quase assim como se fosse num pronto-socorro em que o paciente chega desacordado, É. não está dizendo nada. Então, às vezes a gente está trabalhando com uma criança, a criança não sabe qual é o problema, ela está ali atirada no chão, gritando, e a gente, tá, mas o que que aconteceu? E a criança não está em condições de responder. Então, a gente tem meio que usar a intuição e aquilo que a gente já sabe sobre aquela criança para conseguir entender o que está acontecendo e de que forma pode ajudar aquela criança. Uhum. E no high school, Ari, quais são ah, como que é a sua rotina trabalhando no high school e quais são, assim, os problemas mais comuns que você vê? Então, no high school, eu diria que a rotina é bem diferente do middle school. Uma das coisas que faz ser diferente é o fato de que no high school normalmente tem muito mais school counselors. Então quer dizer Hum. que a nossa demanda já não é tão alta, vamos dizer assim. Mas dependendo da escola, muitas vezes o foco vira a questão acadêmica. Na minha experiência, eu trabalhei em um middle school onde era, vamos dizer assim, uma população que tinha gente branca, preta, de todas as cores, todas as nacionalidades, todas as backgrounds culturais. Uhum. Então, tinha problema de todo jeito, né? Não era uma Uhum. coisa assim que a gente soubesse o que está acontecendo. Quando o high school
que eu trabalhei era uma escola, 70% deles eram asiáticos. Uhum. E a cultura acadêmica de tentar ser o melhor em tudo e ter notas maravilhosas era o maior problema que nós tínhamos. E né, é uma escola assim que as dificuldades eram diferentes das dificuldades que eu tinha anteriormente, mas as crianças mesmo assim precisando de muito apoio, porque por exemplo, uma criança está se cortando porque está tirando 92 numa certa matéria. E eu disse, 92, mas 92 é uma nota muito boa, né? Uhum. Não na minha família. Na minha família não é uma nota boa. E aí a gente tem que entender essa parte, né, da cultura da Cultural. família, de que eu entendo que 92 pode não ser uma nota muito boa para vocês, mas teu filho está sofrendo. O teu filho está se automutilando por causa disso. Não existe nota no mundo que seja importante o suficiente para um jovem estar se automutilando dessa forma, É tão né? importante você trazer, né, essa realidade para os pais, porque às vezes existe essa expectativa, né, dos pais e eles não entendem quanto de pressão tá colocando na criança, a Exa ansiedade que isso gera, né? exatamente. E o que te fez decidir fazer essa transição da sua carreira de school counselor, né, depois de aí quase 20 anos, agora para clínica particular? Então, eu acho que com o tempo eu fui adquirindo mais responsabilidades que me afastaram do contato com as pessoas. Hum. Eu fui eu acho que é o lado bom e o lado ruim da gente ser, vamos dizer assim, uma boa profissional. A pessoa acha, a Ariadne sabe o que está fazendo, ela entende de school counseling, ela vem fazendo isso há muito tempo, ela vai ser a team leader agora. Então isso Hum. quer dizer que, tem que ir nas reuniões, tem que passar a informação para as outras pessoas, tem que trabalhar mais com a parte administrativa. Então acabou que eu fiquei fazendo muitas tarefas que não eram diretamente com o público, vamos dizer assim. Uhum. Esse foi um fator. O segundo fator, eu diria, foi a questão assim de sentir, talvez por não estar trabalhando tão de perto com as pessoas, que parecia que o que eu estava fazendo não era mais suficiente, sabe? Hum. Ou que eu não tivesse mais aquela energia, aquele gás de estar correndo o dia todo. E o que a princípio era a maior motivação de estar trabalhando em uma escola, que era estar no mesmo calendário das minhas filhas, também, porque a essas alturas elas estão as duas na faculdade, então Uau. não preciso mais dessa parte. E eu comecei a observar e para mim a melhor parte do meu dia era quando uma criança estava com alguma situação e vinha conversar comigo. E eu queria poder sentar e ouvir e prestar atenção e ajudar, e muitas vezes eu não podia ficar ali o tempo que eu achava necessário, porque eu tinha uma reunião com a coordenadora do departamento, não sei do que lá, que é importante também, é muito importante para o desenvolvimento do que o school counselor precisa fazer. Mas eu não queria estar naquela reunião. Eu queria estar Uhum. sentada ali com aquela pessoa, eu queria poder estar no telefone com aquele pai ou aquela mãe que estava ligando para dizer: "Eu não sei mais o que fazer com fulaninho, preciso de ajuda". Não, isso aí vamos conversar sobre isso, eu tenho respostas. Uhum. Isso eu queria conversar e falar sobre o master schedule e como organizar todos os horários de todos os professores da escola para que todos os alunos tivessem as matérias, sabe. Uhum. Ficou Não. bem mais administrativo, né? Uhum. E aí foi que você decidiu então fazer essa transição para a clínica particular. Fala um pouco agora da população que você atende, como que é o seu trabalho na clínica particular? Então, eu tô trabalhando faz mais ou menos 4 anos, 4 anos e meio, e começou no início era eu acho que 2 pessoas por semana e agora, né, bem Uhum. mais. E eu acho que mudou bastante o tipo de pessoas com que eu venho trabalhando. No início a maioria eram crianças e adolescentes, talvez pela questão, né, de ser school counselor e as pessoas no distrito me conhecerem, me mandavam essas crianças. Hoje em dia eu diria que a maioria dos meus pacientes são adultos. E eu diria que a maioria das pessoas está com muita dificuldade em questões relacionadas ao estresse. Uhum. É, depressão, ansiedade, dificuldade com transtorno de atenção.
e hiperatividade, dificuldade de lidar com as demandas do dia a dia. Eu trabalho com casais também que estão com dificuldade no relacionamento. Tenho alguns pacientes que são pais tentando aprender a ser pais e pedindo ajuda. Não sei o que fazer, meu adolescente está fazendo isso, aquilo, aquele outro. Então, dificuldade de relacionamento em geral. E eu tenho também alguns, não são a maioria, trabalhando com trauma e com distúrbios de personalidade. Mas eu diria que a esmagadora maioria é ansiedade, Uhum, depressão, problemas de relacionamento, de dificuldade de conseguir viver bem, eu uhum. diria, e Você tentando uma ajuda. você falou que você trabalha com o casal, com os 2 ao mesmo Trabalho tempo? Vou mandar uns casais pra você. Eu trabalho com os 2 ao mesmo tempo e às vezes com eles separados também, Ok. porque dependendo da situação é terapia de casal, mas a gente trabalha às vezes um dia com a esposa, um dia com o marido, os 2 juntos, porque às vezes a pessoa tá precisando ser ouvida e não tá se sentindo ouvida pelo cônjuge. Então, às vezes eles precisam daquele momento sozinhos ali Uhum. na terapia para dizer tudo que tem vontade de dizer e poder até construir, vamos dizer assim, a base antes de poder conversar com aquele cônjuge, poder descarregar um pouquinho tudo que estava incomodando. A sua experiência é bem, assim, abrangente, né, porque não só você já adquiriu isso, né, se for com a sua formação do Brasil, com a sua experiência trabalhando nas escolas aqui, com todas as idades, depois com as famílias e Sim, agora poder aplicar tudo isso no consultório, que eu acho, assim, fantástico. Inclusive um parênteses, né, a maneira que a gente se conheceu foi é. que quando você decidiu fazer essa transição para a clínica Uhum. particular, a Ari foi lá no lugar onde eu tenho meu consultório para alugar uma Isso sala e foi mesmo. assim, totalmente coincidência, porque eu Sim. não fui eu que indiquei, né, você que encontrou aquela clínica, então foi muito legal, assim, quando eu soube que era outra brasileira e a gente poder, né, se conhecer, fazer essa troca, eu falei: "Ah, eu quero Com entrevistar ela", certeza, porque quando eu soube da sua experiência, eu achei que isso pode ajudar muita gente, com né. certeza. Então, assim, se uma pessoa quiser, ser atendida por você hoje, qual que é a melhor forma de entrar em contato? Então, o meu nome é bem único, vamos dizer assim, então se tu colocar o meu nome na internet, tu vai me achar. Mas, eu tenho um website, que é a minha inicial do meu nome, apereiracounseling.com. Se colocar o meu nome no Psychology Today, também a pessoa vai me encontrar. Então eu diria que ligar, mandar um e-mail, o que for mais fácil para a pessoa, eu acho que de qualquer maneira, se a pessoa souber o meu nome, ela vai me encontrar com facilidade. Entendi. Uma última pergunta, para uma pessoa que de repente está interessada nessa área, né, o que que você gostaria de ter ouvido antes de você saber tudo que você sabe hoje, que você gostaria de compartilhar? Eu acho que eu gostaria de ter ouvido que aqui ninguém sabe realmente aquilo que está fazendo com perfeição. Eu lembro no início de me sentir muito insegura, principalmente como professora, porque não me sentia preparada. E o que eu vi é que na educação, as pessoas, eu diria a esmagadora maioria das pessoas estão ali porque realmente querem estar ali. Eu conheci pessoas maravilhosas e eu aprendi muito, muito com elas. Então, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de dizer que não sabe, não tenha medo de parecer, nossa, mas se eu disser que eu não sei, o que que vão pensar de mim? Eu acho que não vão pensar nada. E se pensarem, né, pensaram. Mas na minha experiência, eu encontrei pessoas que estavam muito dispostas a me ajudar, pessoas que realmente gostam do que fazem e estavam ali porque realmente acreditam que é importante esse trabalho que as escolas aqui fornecem para as crianças é muito importante. Então eu gostaria de não ter tido tanto medo. Eu acho que o Uhum. meu primeiro ano eu estava o tempo inteiro preocupada, "Nossa, eu tô fazendo alguma coisa errada", e não precisava, porque eu acho que desde que a gente tem, assim, amor no coração, tá realmente tentando o melhor que pode, não dá para fazer melhor do que isso, né. Faz o melhor que pode, e se alguma coisa saiu errada, a gente vai ter que corrigir. Então, não ter medo de fazer o melhor que puder e pedir e aceitar ajuda. Eu concordo, inclusive porque quando a gente chega, a gente tem tantos desses medos, né,
E aí, se você não der o primeiro passo e começar, você não vai saber, né? E ter a oportunidade de encontrar essas pessoas que estão dispostas a ajudar. E depois que você estiver lá na frente, você será a pessoa Com que certeza. ajuda aqueles que estão lá atrás, que é o que você está fazendo hoje, através de compartilhar a sua história, né? Através de treinar outras pessoas. Que eu acho muito legal isso, sabe? Você poder olhar para trás e ver o que você construiu e poder compartilhar isso hoje. Então, eu queria te agradecer pelo seu tempo, por compartilhar seu conhecimento. Tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar com a sua história. Muito obrigada. Muito obrigada, tia. Eu gostei muito de te conhecer e já te coloquei na lista, né, de pessoas que eu encontrei por acaso. E nossa, mais uma pessoa para minha lista de pessoas boas que eu conheci aqui. Amém. Amém. Obrigada. Ariadne, muito obrigada por compartilhar sua jornada com tanta generosidade e honestidade. Eu tenho certeza que muitas pessoas se viram na sua história e saem daqui hoje, espero, um pouquinho mais motivadas, né, informadas para seguir esse caminho. Se você está nos ouvindo, quer se aprofundar mais sobre como trabalhar na área de saúde mental aqui nos Estados Unidos, aproveita para conferir meu curso online desse passo a passo completo. O link está na descrição do episódio. E, claro, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Nos vemos no próximo episódio do Brazilian Mindset.